Hare Krishna, boa noite. Bom, então vamos responder umas perguntas aqui. Então, você pergunta por que a Rasa Lila é tão importante, é o aspecto mais importante, né, da consciência de Krishna. Bom, essa é a pergunta. Pelo que eu entendi é isso. Bom, na realidade, a Rasa Lila é o ponto culminante de Madhura Rasa, né, da raça conjugal. Então, se nós pegamos Shakya Rasa, o ponto mais importante vai ser o Brahma Vimoha Lila, ou seja, a ilusão do Senhor Brahma, quando o Senhor Brahma ficou confuso, e ele rapta, né, os vaqueirinhos, os bezerrinhos. Então, nesse passatempo é o ponto culminante de Shakya Rasa. E se a gente pensa em Vatsala Rasa, o ponto culminante é no passatempo da Modar Lila, né? Ou seja, onde Mãe Yashoda amarra Krishna no morteiro, porque Krishna ele quebrou o pote de manteiga, né? Então, na realidade, Madhura Rasa é simplesmente um dos aspectos, né, das raças, né? Rasa significa relação. Então existe Shantarasa. Shantarasa é o aspecto da neutralidade, né? Tem Dasya Rasa, que é o aspecto da servidão. Shakya Rasa, que é o aspecto da amizade. Vatsala Rasa, que é o aspecto da fraternidade, né? E Madhura Rasa, que é esse aspecto o aspecto amoroso. Então, na Rasa Lila, por que o Rasa Lila é o mais importante? Claro, em relação ao Madhura Rasa é o mais importante, sim. Por quê? Porque quando Krishna ele se encontra com as gopis, né, e elas são casadas, e ele se encontra com elas no meio da floresta. Então, isso é algo muito peculiar, né? Então, na própria Vrindavana, eles não sabem disso abertamente, ou seja, se desconfiam um pouco, mas ninguém tem a certeza que isso está acontecendo. Então, isso nós chamamos de Parakya Rasa. Parakya Rasa ou seja, é uma forma de se relacionar com Krishna entre amantes, entre as gopis, são amantes de Krishna. Então, elas têm os seus esposos, né, mas elas têm Krishna como seu amante. Então, algo assim, no ponto de vista da sociedade, é uma coisa imoral, né? Mas se nós entendemos, né, que Krishna ele é Rasavasaha, ou seja, ele é a fonte de todas as raças, e que Radharani, né, é a sua energia, né, principal. E Krishna tem muitas energias, então Radharani é como a sua energia principal, Ladini Shakti, e dela todas as gopis que são casadas, que se encontram com Krishna, se expandem dela. Então não existe nada amoral, assim, ou seja, nada que vai contra a moral nesse sentido. É somente um drama, né? É somente uma lila de Krishna. Então por isso que se diz que Rasa Lila é a mais importante, ou seja, a mais o cume, porque aonde Krishna se encontra com as gopis que querem estar com ele, tem os seus maridos, que os seus maridos na realidade são o próprio Krishna, são expansões de Krishna, os maridos das gopis são Krishna mesmo. Então na realidade não existe nada de errado nisso, é somente um drama, mas um drama que satisfaz muito Krishna. Então Krishna está querendo realizar seus passatempos, ele está querendo de certa maneira brincar, e ele usa isso para sua satisfação. Bom, e outra pergunta aqui, a mesma pessoa parece que ela pergunta qual é que é a sequência de se ler os livros, ou seja, porque a dúvida surge porque ela parece que gosta de ler muitos livros, ou seja, não tem a paciência para ler muitos livros de uma maneira sequencial, né? Então, o que ela deveria fazer? Bom, na realidade, existe uma certa instrução, que nós deveríamos ler o Bhagavad Gita, né? Depois deveríamos ler o Srimad Bhagavatam,
Bom, depois o Chaitanya Charitamrita. Então, isso é uma instrução que se dá. Inclusive o Bhagavatam, nós temos um conselho que deveríamos ler, né, o primeiro e o segundo canto, depois, né, ler o 10º canto, ou seja, para chegar no 10º canto, para chegar onde culmina aí a Rasa Lila, né? Mas também isso é uma coisa muito flexível. O próprio Swami Maharaj Prabhupada, ele nos deu o Krishna Book, que é como um resumo do 10º canto, então não teria como uma determinação de ler uma escritura assim, por ordem, assim, ou seja, isso não é uma coisa obrigatória. Então, você pode, por exemplo, ler comentários dos acharyas, você pode também, né, na forma de escutar aulas, você pode receber muitas instruções condensadas que vão facilitar a sua leitura. Então não existe assim, uma determinação assim, propriamente dita que deveríamos ler tais escrituras numa ordem, né? Como eu disse, de maneira geral, se aconselha a ler o Bhagavad Gita, que é como um livro assim, basicamente introdutório, mas não é tão fácil também entender o Bhagavad Gita, né? E depois o Srimad Bhagavatam, que é muito extenso também. Então, se a pessoa não tem muita paciência, se ela gosta de ler, né, os livros assim, né, de uma maneira mais aleatória, um trechinho de cada, também não tem problema. Por exemplo, quando você lê a Ciência Confidencial da Bhakti Yoga, você vai pegar tudo que Sesara Maharaj leu e mastigou, ou seja, digeriu e está entregando para a gente assim, como mastigado, né? Então ele tem ali, então ali tem o Bhagavatam, tem o Chaitanya Charitamrita, tem os Sandarbhas, tem todas as escrituras que Sesara Maharaj leu, né? E ele entrega a essência disso tudo para nós. Então, na realidade, não existe uma regra em relação a isso. Vai muito da inspiração pessoal, mas o mais importante é a pessoa ela se conectar com o sadhu, ou seja, se conectar com quem está a instruindo, ou seja, quem a ajuda, né, na leitura, que isso é muito importante, a ajuda do Bhagavata, que é do devoto Bhagavata. Então, existe 2 Bhagavata, existe o Bhagavata, que é o Srimad Bhagavatam, ou as escrituras que estão relacionadas ao Srimad Bhagavatam, e existe o Bhagavata, devoto Bhagavata, que realmente ele nos ajuda a interpretar esses textos, né?